Olá, estamos aqui para apresentar um trabalho na primeira Conferência Regional Sul-Americana do IAEG e no segundo Congresso Argentino de Geologia Aplicada à Engenharia e ao Meio Ambiente. O tema do nosso trabalho é o dimensionamento de barreira reativa permeável para ser instalada na área do antigo lixão de São Carlos, localizado no estado de São Paulo, no Brasil. Os autores somos eu, Liana, e o Lázaro Zucchetti. Bom, o nosso trabalho ele começou com a problemática que é causada pela disposição incorreta de resíduos sólidos, que é uma prática muito comum no Brasil até nos dias atuais. Então, essa atividade ela é responsável pela geração de diversos impactos ambientais e também pela contaminação dos diversos compartimentos ambientais. Em geral, o que acontece nessas áreas é que os resíduos de todos os tipos, eles são depositados no solo sem nenhum tratamento prévio e assim eles acabam ocasionando a contaminação tanto do solo quanto da água subterrânea, né, pelo um processo então de percolação do chorume. E nesse contexto, devido então aos inúmeros impactos e problemas que isso tem causado, e também devido à grande relevância que esse tema tem ganhado hoje em dia, surge a necessidade do desenvolvimento e da utilização de técnicas de remediação que sejam eficazes e que consigam eliminar e remover esses contaminantes desses locais. Porém, as pesquisas que utilizam essas técnicas ainda são muito incipientes, precisando então de estudos mais detalhados. Nesse sentido, surgiu a barreira reativa permeável. Essa técnica, ela surgiu no Canadá em 1998 e desde então ela vem ganhando estudos, né, pela sua aplicabilidade. Essa técnica, ela consiste então na introdução de uma barreira, interceptando um meio, uma pluma contaminada, e a partir do contato entre a pluma contaminada e o material reativo, por meio de reações químicas, então a água acaba sendo remediada. Porém, o dimensionamento dessa técnica ela ainda é bastante delicada, ainda precisa de muitos estudos, porque no geral o projeto de uma barreira reativa ela depende de vários fatores, como por exemplo da meia-vida do contaminante, então qual é a duração da meia-vida, qual é o tipo de contaminante que está presente nessa pluma, qual é a concentração inicial, qual é a concentração que você deseja alcançar após a passagem por essa barreira. Também toda a dinâmica, né, do meio geológico de onde essa barreira será inserida. Então, dessa forma, outro aspecto também que ganha muita relevância no dimensionamento da barreira é o tipo de material reativo que vai ser utilizado. Esse material, segundo Gavaskar, ele precisa ter algumas características próprias, como, por exemplo, ter uma capacidade de troca catiônica relevante, ter uma granulometria que seja viável para ser utilizado em uma barreira permeável. Então, nesse sentido, surgiu o objetivo desse nosso trabalho, que é apresentar o dimensionamento de uma barreira, né, da espessura preliminar de uma barreira, para essa barreira ser instalada, então, na área do antigo lixão desativado de São Carlos, fazendo a remediação dessa pluma contaminada. E a partir de então, nós fizemos uma avaliação da viabilidade tanto operacional quanto econômica dessa barreira. Então, aqui nós temos a nossa área de estudo, né, que abrange o lixão desativado de São Carlos e que, como eu havia falado, ela se localiza no município de São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil, situada entre essas coordenadas UTMs. Aqui, então, podemos ver uma visão geral da área, né, de onde se localizam os resíduos e também o posicionamento da barreira, no caso onde essa barreira seria instalada. Também apresentamos aqui
o perfil longitudinal da área e podemos ver que essa área ela se localiza em vertentes com declividades de 2 a 20 graus e também ela está assentada diretamente sobre materiais inconsolidados, residuais e arenitos pouco cimentados, ou seja, em materiais porosos. Conforme eu havia falado, o material reativo que será utilizado na barreira, então ele tem grande influência sobre esse dimensionamento, né? A espessura da barreira, o tamanho da barreira, ela é diretamente proporcional e depende desse material. Então, nesse nosso caso, o material que utilizamos foi a zeólita, é uma zeólita proveniente da região de Tasajeiras, em Cuba. Essa zeólita ela foi obtida em sua forma natural, sem nenhum tratamento prévio. E utilizamos um material numa granulometria de 1 a 2 milímetros ou 1 a 2, 10 a menos 3 metros. Esse material também tem algumas propriedades químicas, como, por exemplo, peso específico dos sólidos de 22,87 kN, peso específico aparente seco variando de 10,01 a 11 kN por metro cúbico, uma condutividade hidráulica saturada de 1 vezes 10 a menos 5 a 3 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, e algumas propriedades químicas, como, por exemplo, a capacidade de troca catiônica de 180 centimols por quilograma, uma razão sílica-alumínio de 6,8 aproximadamente, e um coeficiente de primeira ordem de cerca de 0,06 horas. A partir, então, dos dados de caracterização da zeólita, tanto em termos de caracterização física, quanto química e mineralógica, fomos então determinar os parâmetros necessários para o dimensionamento de uma barreira reativa, que, como eu já havia falado, depende tanto das características do material reativo, como também do meio físico. Então, considerando que estamos trabalhando em uma situação de transporte advexivo, dispersivo, unidirecional, com parâmetros de cinética de primeira ordem, utilizamos essa equação de Civelvec, em 1995, que propôs para a determinação da espessura mínima da barreira. Aqui, então, como podemos ver, utilizamos parâmetros como, por exemplo, coeficiente de reação de primeira ordem, que também foi determinado por esta equação, né? Utilizamos os valores de concentração inicial e concentração final, velocidade de Darcy. Então, todos esses parâmetros, eles são muito relevantes dentro do dimensionamento de um sistema de barreira reativa. Outro parâmetro também que tem forte influência para o dimensionamento é o tempo de residência. Então, o tempo necessário para acontecer todas as reações dentro da barreira, ele é estimado por essa formulação aqui, que foi feita por Fronszen em 2010. Então, a partir desses parâmetros, nós também temos que determinar a espessura de projeto. Então, qual é a espessura que a barreira vai ter em campo, né? Porque essa espessura de projeto, ela leva em consideração um fator de segurança. E esse fator de segurança, ele considera aspectos do meio geológico em si, como, por exemplo, o grau de homogeneidade da área, a complexidade geoquímica e hidrológica do meio, o nível de risco associado. Então, esses parâmetros, eles devem ser considerados dentro do dimensionamento da barreira, e é aí, então, que inserimos as características do meio físico. Utilizando-se, então, desses modelos empíricos e de dados reais da área obtidos em estudos previamente realizados, como, por exemplo, condutividade hidráulica saturada de 12 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, gradiente hidráulico variando de 0,01 a 0,07, porosidade média de 50% e valores de concentrações iniciais de contaminantes maiores que 600 ppm,
nós podemos obter alguns resultados que são aqui apresentados nesse gráfico. Então, esse gráfico, ele traça valores obtidos, né, em termos de espessura mínima versus a velocidade da água, considerando diferentes relações de concentração final dividido por concentração inicial. Então, conforme falamos no começo dessa apresentação, a espessura da barreira ela é diretamente dependente do grau de remediação desejada. Então, se eu quero obter uma relação C sobre C0 menor, eu vou ter que ter uma espessura de barreira maior, né? Outra associação que podemos fazer aqui, olhando para este gráfico, é que em termos de velocidade, quanto maior for a velocidade, também maior é a espessura de barreira mínima necessária. Isso acontece porque quanto maior é a velocidade da água, menor é o tempo de contato entre o contaminante e o meio sólido. Então, tem menos tempo para ocorrer as reações químicas que atuam na remoção dos contaminantes. Considerando, então, os dados na nossa área, né, e numa situação em que nós queremos atingir um nível de concentração final por concentração inicial de 0,25, sabendo que na área nós temos uma velocidade da água em torno de 0,04 metros por hora, e aplicando esses métodos empíricos já apresentados, nós obtivemos um valor de espessura de barreira em torno de 1 metro. E aí, considerando então os dados da área, sabendo que essa nossa barreira ela vai ser instalada em cima de uma camada de pacotes de materiais inconsolidados que tem uma espessura menor que 10 metros, nós adotamos um fator de segurança de 3. Com isso, nós obtivemos que a espessura de projeto necessária para a nossa barreira é de 3 metros. Então, nesse caso, essa é uma espessura de barreira que seria viável para ser instalada na área e atingir o nível de remediação que queremos. Concluindo, então, o nosso trabalho, podemos considerar, né, que o dimensionamento de uma barreira reativa permeável, ele deve considerar tanto a natureza geológica quanto as características geotécnicas, tanto do meio em que será inserida essa barreira, como também do material reativo que será utilizado. E que, para o nosso caso, nós estimamos uma barreira com uma espessura de 3 metros para atingir a eficiência desejada, que é uma relação de C sobre C0 igual a 0,25. Podemos considerar que, em termos de espessura, né, considerando largura e profundidade, essa é uma espessura bastante significativa. Porém, em termos de controle ambiental, essa técnica ela tem baixo custo quando comparada às outras que são utilizadas e também ela consegue ficar ativa por um grande período de tempo, trazendo então uma manutenção da qualidade ambiental deste local. Por fim, podemos também concluir que a utilização de técnicas de tratamento in situ para remediação de águas subterrâneas contaminadas tem sido promissoras e apresentam-se com grandes vantagens para serem utilizadas no futuro e que demandam também de pesquisas mais detalhadas visando a aprimorar essas técnicas. Aqui estão algumas referências que utilizamos para o nosso trabalho. E o nosso muito obrigada. E aqui também eu deixo meu contato, caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário a respeito do nosso trabalho. Muito obrigada.